Convido você para ouvir e ler o que o Senhor diz à igreja em Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 3 a capítulo 3, do versículo 16 a 18. Ele diz o seguinte: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então essas são as palavras de Apocalipse capítulo 3, do versículo 16 e 18. Como Laodiceia se tornou morna é um assunto muito discutido. Omitindo sugestões irrelevantes tiradas do ponto de vista profético, como um reavivamento em Sardo ou um esfriamento em Filadélfia, resta apenas uma explicação possível. Sendo que Cristo apresenta duas condições opostas, ou seja, frio e quente, é evidente que aconteceu uma mistura que resultou numa temperatura morna. A implicação espiritual é que a igreja em Laodiceia tinha muitos indivíduos que não eram verdadeiros nascidos de novo. Infelizmente, isto pode acontecer e tem acontecido até em nossos dias. Estão aí nas igrejas locais, mas não têm a vida divina, nunca nasceram de novo, não são pessoas salvas. Talvez na geração anterior, lá em Laodiceia, houve um relaxamento e um abandono de verdades quanto à recepção de novos supostos convertidos à comunhão da igreja, e assim é fácil explicar o estado atual espiritual daquela igreja. Meros professos sem vida divina, recebidos na comunhão, iriam criar uma mistura que rapidamente diminuiria a temperatura espiritual na igreja. Em tal companhia mista, é fácil ver como, ao invés de convicção espiritual e comunhão espiritual, surgiram concessões e favores para manter a paz. Profissões vazias, sem fé verdadeira, por um lado, exigem rituais e, por outro lado, entretenimento. Será que não falamos de coisas que vemos em nossos dias, ao nosso redor? Uma variedade de programas, comitês, atividades sem poder espiritual, como temos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, ocupavam o lugar de obediência e devoção a Cristo e a sua palavra. Livres da perseguição imperial e imperturbados por falsos ensinos, a ortodoxia se tornou ligada a um mundanismo que Cristo achou revoltante. Este estado morno de cristianismo nominais era a causa do repúdio do próprio Cristo em Laodiceia. Dentro deste contexto de interpretação dada para frio ou quente, fica claro que esta ameaça de vomitar-te, como diz Cristo, deve ser um ato público, tomado pelo próprio Cristo. Já foi observado em outro vídeo que fiz que a vinda de Cristo à igreja em Éfeso, como temos no capítulo 2, versículo 5, e a vinda de Cristo à igreja em Pérgamo, que temos no capítulo 2, versículo 16, eram julgamentos que poderiam ser realizados localmente e em breve. Este julgamento em Laodiceia deve ser entendido da mesma forma que a ameaça a Sardo, que nós temos no capítulo 3, versículo 3, e a promessa à igreja em Filadélfia, no versículo 11, também do capítulo 3, como falando diretamente da vinda de Cristo no arrebatamento. O uso do verbo grego melo, traduzido pela Bíblia Newbery como estou a ponto de, confirma esta conclusão. O uso do mesmo verbo no capítulo 1, versículo 19, e no capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, mostra que a ideia não é algo imediato, mas algo iminente.
A vinda de Cristo está pairando sobre esta igreja. Não há nada, mesmo enquanto Cristo falava com Laodiceia, que era necessário acontecer antes da sua vinda para o arrebatamento. Quando Cristo viesse à igreja em Laodiceia, como a maioria dos seus membros sendo meramente cristãos nominais, seriam deixados na terra. Isto seria o vomitar do qual Cristo avisa. A figura exige o repúdio do grupo desta forma pública. Não haveria, não poderia haver um repúdio mais público de uma igreja do que este, de a metade dos seus membros ser deixado na terra por não serem pessoas salvas no arrebatamento. Todo mundo veria que Cristo havia rejeitado o testemunho desta igreja. Pareciam todos salvos, mas nem todos eram salvos. Dizer que Cristo ainda não veio e que a igreja local de Laodiceia desapareceu do mapa há muito, não é um argumento válido contra a interpretação que estou dando neste vídeo. A vinda de Cristo sempre foi iminente e ainda continua sendo iminente. A vinda de Cristo poderia ter acontecido nos seus dias, nos dias da igreja em Laodiceia, e esta ameaça teria sido cumprida demonstrativamente naqueles dias. O fato de outras coisas terem acontecido não afeta a iminência da vinda de Cristo. Sem dúvida, quando Cristo vier, o aviso que ele fez a Laodiceia será cumprido em muitas igrejas do tipo de Laodiceia. O fato de sua vinda demorar somente aumenta o período da graça para os meros professos, mas o aviso solene de Cristo permanece. A opinião do versículo 17, que os laodicenses tinham da sua condição espiritual, que os laodicenses tinham da sua condição espiritual, é expressa em termos familiares na sua cidade. Por exemplo, os bancos de Laodiceia eram famosos e eram vistos com orgulho pelos seus moradores. Sua moeda corrente era o ouro. Ter ouro no banco era o alvo de todo negociante da cidade. Quando conseguiu isto, os cristãos podiam dizer: sou rico. A ostentação da riqueza está na próxima afirmação: estou enriquecido e abastado, como nós temos na versão da Bíblia atualizada. Isto demonstra o estilo de vida que o ouro financiava. Se traduzirmos o tempo perfeito, literalmente vemos a sua complacência com seus esforços. Poderia ser traduzido assim: tenho me tornado rico. É possível que os mantos ricos e brilhantes fabricados na cidade eram o símbolo de status e riqueza. Agora que eles tinham condições financeiras para comprar estas vestimentas, suas próprias vestes exibiam sua prosperidade. Poder dizer de nada tenho falta, como nós vemos Laodiceia dizer, salienta a autossuficiência de Laodiceia. A faculdade médica da Universidade de Asclépio, que havia na cidade de Laodiceia, que produzia o famoso colírio, sem dúvida os fazia sentir independentes em todos os aspectos. Não havia nada de que precisassem. Eles diriam que o Senhor realmente os tinha abençoado. Estas expressões de autocomplacência do povo em Laodiceia não devia ser restrito somente à esfera material. Sem dúvida, é verdade que o materialismo da cidade havia invadido a igreja, mas sua riqueza material e seu orgulho era a base de um mal mais profundo, um mal espiritual que estava enraizado no coração da maior parte dos membros desta igreja. É evidente que sua autocomplacência se estendia à esfera espiritual. Nesta esfera, eles não sentiam deficiência alguma e estavam visivelmente orgulhosos de suas posses espirituais.
É possível que Cristo permita que o material simbolize o espiritual. Eles pareciam se gabar das riquezas de seus dons espirituais, que renda espiritual eles controlavam e tudo isto. Possivelmente, eles se gabavam das graças espirituais manifestadas neles, como eles eram bons cristãos. Talvez eles se gabassem dos remédios espirituais que possuíam, como eles eram hábeis em manejar a palavra de Deus e alcançar outros. Riqueza material e orgulho espiritual andam juntos. Era tudo uma fachada e uma farsa, e Cristo agiu rapidamente para lidar com isto. Cristo expõe a ignorância da igreja quanto ao seu verdadeiro estado espiritual. O verbo grego, que no grego está oida, que se traduz aí em português por ver, que Cristo usa no versículo 16 para demonstrar seu conhecimento da condição deles, é notavelmente usado para mostrar o que eles não sabiam. Esta revelação é dada através de 5 palavras devastadoras e estarrecedoras. A primeira, ou as primeiras 2, descrevem sua condição geral. As últimas 3 acrescentam detalhes gráficos. O dedo acusador de Cristo deve ter envergonhado profundamente os cristãos, pelo menos os verdadeiros. A palavra traduzido desgraçado, como Cristo os descreve, é usado por Paulo de si mesmo e é traduzida miserável por Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 24. Descreve uma situação de emergência, uma pessoa que precisa de ajuda urgente. Em escritos seculares, esta palavra é usada para descrever pacientes numa enfermaria de hospital. A outra palavra que Cristo usou a Laodiceia, chamando-os de miserável, seria melhor traduzida deplorável. A única outra vez que esta palavra é usada no Novo Testamento é em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, onde descreve aqueles que não tinham esperança futura. Se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, Paulo argumenta lá em 1 Coríntios capítulo 15, então os cristãos estavam sem esperança e necessitavam de compaixão. Assim estão esses cristãos, ou pelo menos esses professos em Laodiceia e os cristãos que estão fracos em Laodiceia. É uma palavra adequada para descrever aqueles que eram abandonados em asilos ou na cadeia de devedores do século XVIII na Inglaterra. Tais pessoas não tinham nenhuma perspectiva futura. Em termos espirituais, apesar da sua satisfação e complacência, os laodicenses precisavam de ajuda urgente. Temos estas 2 figuras gráficas da situação dos laodicenses. Estavam morrendo e estavam destituídos. As 3 palavras objetivas que seguem são respostas de Cristo às avaliações falsas dos cristãos em Laodiceia. Em termos reais, eles eram pobres. A palavra usada por Cristo define pobreza absoluta, numa condição de penúria, onde mendigar é a única saída. Que diferença da avaliação feita pela pessoa mesmo e a avaliação feita por Cristo. A avaliação feita pelos cristãos e a avaliação feita por Cristo. Isto deve ter sido um choque para os laodicenses. Com tanta riqueza no banco e pensar que eram mendigos, sua percepção de valores estava totalmente errada. Esmirna, a outra igreja, está em contraste óbvio, onde a pobreza material é vista em contraste com a riqueza espiritual. Nós podemos ler isto em Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Aqui cristãos professos eram ricos nas coisas erradas. A segunda palavra que nós temos de Cristo aos laodicenses é cego. É o termo normalmente usado para descrever cegueira física.
mas é usada frequentemente no Novo Testamento também para descrever cegueira espiritual. Podemos encontrar isto em Mateus capítulo 23, versículo 17, Romanos capítulo 2, versículo 19, 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Numa cidade famosa pelo seu colírio, as palavras de Cristo viriam com mais impacto. Visão terrena perfeita não é garantia de visão espiritual. A terceira descrição é igualmente devastadora para o orgulho dos habitantes de Laodiceia. Cristo fala deles como estando nus. Numa cidade famosa pelos ricos mantos ali fabricados, isso deve ter sido o golpe final à sua complacência. Vestes, no Novo Testamento, falam de obras que manifestam caráter. Veja, por exemplo, no próprio Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, e no capítulo 19, versículo 8. O exterior é o visível, o exterior e o visível reflete o interior e o invisível nessas figuras. Para o cristão, esse tipo de veste é produzida pela vida de Cristo no interior. Nós temos isto dito por Paulo em Gálatas capítulo 2, do versículo 19 e 20. Nudez aqui significa que não havia evidência alguma de vida em Cristo. Virtudes vindas de vida divina estavam completamente ausentes. Nenhuma veste espiritual estava sendo tecida em Laodiceia, como nós temos já na noiva, no Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Em resumo, Cristo mostra, com estas palavras descritivas, que seus valores básicos estavam errados. Eles não possuíam vida espiritual e as virtudes vitais de Cristo estavam ausentes de suas vidas. É calamitoso o estado da igreja em Laodiceia, mas não é muito diferente de muitas em nossos dias. No versículo 18, Cristo, usando termos com os quais os ricos mercadores de Laodiceia estariam familiarizados, ele fala como um conselheiro de negócios agindo em favor dos céus. O seu conselho não os torna ricos em Laodiceia, mas os capacita a juntar tesouro no céu. Caifás era conselheiro nacional, o sumo sacerdote de Israel, terreno e temporal. Leia isto em João capítulo 18, versículo 14, mas Cristo aconselha os seus em relação ao céu e à eternidade. Os laodicenses precisavam muito deste conselho. Cristo destaca em termos explícitos 3 coisas dos quais os moradores de Laodiceia precisavam. O único fornecedor de cada um destes bens é o próprio Cristo. Somente dele é que poderiam ser comprados. O tempo auristo, no grego, do verbo comprar, resume uma vida toda de comércio com Cristo. Não é uma transação única. O objetivo de negociar é obter ouro. As palavras qualificadoras que nós temos aqui, provado no fogo, enfatiza a pureza e, portanto, o valor deste ouro. Os mercadores de Laodiceia se orgulhavam de sua habilidade em julgar todos os tipos de ouro e eles eram famosos por poder detectar ouro falso só de olhar. Eles e todos os banqueiros sabiam que o ouro provado pelo fogo era absolutamente puro. Não se corroía e era muito caro. Este ouro era carimbado com um selo especial. Em termos metafóricos, Cristo estava oferecendo a própria moeda do céu. Ouro nas Escrituras fala da glória de Deus. Entretanto, a glória de Deus é fazer a vontade de Deus. É o que o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 17, versículo 4. É aqui que os homens tinham falhado e careciam da glória de Deus, como temos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Agora, homens na terra, pela fé em Cristo, podem fazer a vontade de Deus e, como consequência, refletir esta glória de Deus aqui na terra, nas suas vidas. Leia sobre isto
em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para os sábios deste mundo e os laodicenses materialistas, fazer a vontade de Deus iria causar-lhes muito na moeda de Laodiceia. Tempo e talento anteriormente dados ao mundo, agora deveriam ser usados para fazer a vontade de Deus nas suas vidas através da obediência a Cristo. Esta é a figura das palavras de Cristo que nós temos neste versículo: de mim compres. Esta transação lhes traria riqueza verdadeira que Cristo estende a eles na expressão para que te enriqueças, ou literalmente, para que possas ficar rico. No contexto, isto deve apontar ao tribunal de Cristo, quando a verdadeira riqueza será revelada. Leia sobre o tribunal de Cristo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Algo que está ligado aos cristãos, aos salvos, quando hão de receber a recompensa pelo seu serviço ou perdê-la. Cristo também queria que o seu povo comprasse vestidos brancos. O contexto entre os vestidos brancos oferecidos por Cristo e os de lã preta e brilhante fabricados na cidade de Laodiceia não deixaria de ser notado pelos primeiros leitores. No simbolismo claro deste livro, as vestes brancas falam de atos de justiça dos cristãos procedentes da sua fé em Cristo. As vestes falam, portanto, do testemunho para Deus que eles deram como salvos, fazendo a vontade de Deus. A fé iria transparecer nas virtudes da vida cristã que refletiria Cristo. A expressão que temos aí neste versículo, para que te vistas, destaca o resultado do tribunal de Cristo e o vestir da noiva, como nós temos em Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Eu vou citar o que temos lá. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Para usar a linguagem desta passagem, as vestes celestiais são compradas de Cristo enquanto estamos aqui na terra. O que for comprado através de uma vida de serviço será a vestimenta adequada para os santos na glória. A expressão que nós temos aí no versículo, para que não apareça a vergonha da tua nudez, é a consequência de possuir estas vestes brancas. O verbo que temos aí, nesta frase que citei, aparecer, é o verbo familiar que está em relação ao tribunal de Cristo. É usado de forma positiva em relação aos cristãos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 5, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Aqui, em Laodiceia, é usado de forma negativa, e seria melhor traduzida, não seja manifestada. Qualquer cristão, mesmo cristão de Laodiceia, com valores materiais, iria recuar diante da possibilidade de estar nu no tribunal de Cristo. A linguagem figurada não tem nenhuma relação com a salvação, mas se refere a serviço feito na terra para Cristo. Em termos espirituais, santos falidos podem comprar ouro. Santos nus podem comprar vestes brancas. E santos cegos podem comprar colírio. Tudo está disponível em Cristo. O famoso colírio de Laodiceia não poderia curar a miopia espiritual. Tendo vista boa fisicamente, ou até mesmo figurativamente em relação aos negócios, os santos de Laodiceia eram espiritualmente cegos. Eles iriam precisar de algo além do colírio local. O pó frígio usado na escola de medicina de Asclépio para problemas de vista, mas Cristo usa isto para ilustrar o que os santos precisavam e precisam para ver espiritualmente. O ungir necessário
e a palavra ungir é a palavra técnica usada para banhar os olhos, daria aos cristãos uma visão correta. Ungir nas Escrituras é sempre um ministério do Espírito Santo. Nós temos isso em 1 João capítulo 2, versículo 20 e o versículo 27. O cristão que se entrega a Cristo recebe e percebe também que sua visão das coisas é mudada pelo Espírito Santo. O tempo verbal auristo no grego dos verbos anteriores, para que te enriqueças e não apareça, é mudado para o termo presente do verbo para que vejas, indicando que não é o tribunal de Cristo que está em vista aqui, mas sim a experiência presente. Visão espiritual nova seria o resultado para os santos agora, pois seria tarde demais no tribunal de Cristo. O crente deve ter comunhão com Cristo para ter uma veste espiritual, para enxergar bem espiritualmente, já que agora, é neste momento que o crente deve crescer espiritualmente, para que quando chegar no tribunal de Cristo, a sua vida seja avaliada de forma a que ele possa receber os galardões e não ter prejuízo na eternidade